Todo mundo tossindo. Bom dia! Dia 12, ano do boi de metal do calendário chinês, do calendário lunar. Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Começando com Mutantes. Hoje é sexta-feira, né? Bom dia, Jonathan. Bom dia, Silvia, Maria, Jaque. Tudo bem? Jaque, fez os teminhas, Jaque? Tô ligado, hein? Tô ligado. E aí, Fábio? Como é que tá a praia? Eu sei a vida de todo mundo, gente. É impressionante. Oi, Gorete. E aí, Fabrício, melhorou o joelho? Tá vendo? Eu sei sobre a vida das pessoas. E acordei pensando, né? Pá, essa música tem uma história, assim. Bom dia, Fernanda. Oi, Karim. Nosso período que eu morava em Pelotas, em 86, logo depois da ditadura, assim, estudando na Federal. Bom dia, Carol. A nossa vida era maravilhosa, simplesmente. Estudar numa Federal, assim, morar numa, tipo, república, assim como a gente morava. Bom dia, Luciano. Helena, Xande. E era sensacional. A gente ia para uma boate chamada Boate da Odonto, que era da Odonto mesmo, um porão, assim, do prédio. E eram só músicas que foram censuradas. Então eram os Mutantes, Secos e Molhados, essa galera, assim, né, do tropicalismo. E a Fernanda também morou lá. Eu morei em 86, né? E aí então nessa boate só tocava, começava às 2 da manhã. Às 2 da manhã. E aí só tocava MPB censuradas, assim. E aí depois a gente saía dali e ia pra boate do direito, tipo umas 3, 4 quadras, onde só eram no porão do prédio também. E começava às 4 da manhã. E aí eram só músicas psicodélicas, né? The Doors, essas coisas assim. Então aí vocês imaginam a loucuragem. Ah, tu morou na casa de estudante, em cima do RU ali, aqui é em cima do RU? Ou outro lugar? Então Pelotas era maravilhosa naquela época. E essas músicas elas são uma marca justamente porque elas rompem com a ideia da ditadura, né? Elas foram censuradas, foram travadas pelos ineptos. Aquelas pessoas que acham que sabiam tudo e aí descobriram que, né? Então é isso. Então bom dia a todos, começando com uma revolução musical, os Mutantes. Tem muita história, Pelotas foi um momento de brilho, assim. E Fernanda, eu comia só na Rio, ficava naquela fila imensa, hoje não é mais assim, né? Mas ficava aquela fila que fazia toda a volta na quadra, assim, ali, né? Passava pela Igreja Capeluda, fazia a volta, ia lá na outra quadra. E aquilo era no inverno, na chuva. Não foi fácil. Eu amo Pelotas. Então vamos lá, vamos amar também o Dharma. Vamos lá. Então nós estamos estudando no coração da vida, Tenzin Palmo, luz da letra. Tá? Essa é a luz da letra, trazendo para a gente a fala do budismo. E a gente terminou o capítulo então da última generosidade, da última perfeição, que é Prajna Paramita, e é a sabedoria, né? E a gente deixou para hoje então as perguntas, porque tem algumas perguntas bacanas assim. Na verdade não são bacanas, tem umas ali que eu não tenho a menor paciência para responder, mas ela respondeu, eu nem responderia. Mas vamos lá, esse é o canal do budismo tolerância zero. Porque vocês vão ver as perguntas, assim, vocês vão ouvir essas perguntas e vão dizer, pá, é sério? Tá brincando, né? Mas é uma só, as outras são bacanas. Então, perguntas. Como podemos ajudar nossos filhos a acessar os benefícios da quietude? Ó, Fabiola, o Martinho aí, ó, me perguntou essa semana, vamos ver se a Tenzin te ajuda também.
Uma vez, ela responde, quando eu estava indo de ônibus para Dharamsala, sentei-me ao lado de um rapaz que era educador de jardim de infância em Nova York, em uma escola influenciada por Krishnamurti. Vocês já leram Krishnamurti? Krishnamurti é maravilhoso. Eu tenho uns livros que eram do meu pai, que nem está ali, e eles devem ter uns, talvez, 60 mais, 80 anos, assim que foi publicada, a primeira publicação. E são livros de esoteria, assim, meu pai era um bandista. E eu tenho uns livros ali que são raríssimos. E tem Krishnamurti, os primeiros livros do Krishnamurti. Ele é maravilhoso. Ensinavam todas as crianças a sentar e se concentrar na respiração e na mente. Ele disse que era maravilhoso. As crianças adoravam, era muito natural para elas. Ensinavam o que fazer e elas faziam tudo com facilidade porque a sua mente é muito aberta. A prática as ajudou muito a se tornarem centradas, a perceberem que existe um centro. As crianças elas entram num estágio de observar a respiração e estabilizar a mente muito mais rápido que nós. Ensiná-las como acessar esse centro de quietude interna é incrivelmente importante. Por que elas entram muito mais rápido? Porque elas não têm os julgamentos. Elas não ficam olhando assim se alguém está achando errado, não sei o que. Ou ela tem um sensor. O sensor esse que o pessoal do Desperte vai destravar agora nas 6 semanas. Elas não têm esse sensor ainda. Crítico. Elas não têm essa autocrítica. Elas simplesmente fazem. E a gente perdeu isso, que é uma baita bobagem ter perdido. Também conheci uma pessoa que tratava de crianças perturbadas, cujo comportamento era difícil, que ninguém mais conseguia lidar com elas. Uma das muitas coisas que fizeram foi ensiná-las a se sentar e começar a encontrar o seu próprio centro de calma. Acho que esse é um dos maiores presentes que podemos dar a uma criança. Claro que, especialmente com crianças muito pequenas, é preciso ter habilidades e não prolongar a prática por muito tempo, já que hoje em dia sua capacidade de atenção é muito curta. Agora está surgindo alguns livros assim. No Lúcio da Letra tem 2 que é para crianças pequenas, assim, eu sei que alguns aqui já compraram, e tem um que é para de 2 a 3 anos e tem outro que é para 7 anos. E tem um outro livro que daí é para adolescentes, que eu acho que não é do Lúcio da Letra, não lembro de que editora é, que é para adolescentes. E é muito bacana, assim. Eu não tenho essa habilidade, assim, com criança. Eu montei um despertinho, né, na época da pré-pandemia, e estava uma turma maravilhosa, de 12 a 18 anos, assim, foi sensacional, mas daí veio a pandemia e quebrou no meio o curso. Então eu consigo lidar com adolescentes. Criança eu não tenho, eu adoro, mas eu não tenho prática, né, de técnicas. Podemos fazer isso quase como uma brincadeira, nada realmente pesado, ajudando-as a aprender a se sentar e entrar em seu centro, mesmo que por alguns minutos. Se a família for religiosa, vocês podem se reunir quando as crianças acordarem e quando forem para a cama. Se tiverem um pequeno altar, podem acender incenso e velas juntos, fazer uma pequena oração e passar um tempo especial junto para se centrarem antes de adormecer. Seria maravilhoso. Bom dia, Rosa. Tá tudo bem com os teus olhos? Espero que sim. Aqui ela fala em altar, né? É bacana ter um altar em casa, assim, né? E saber o que representa. Não precisa uma coisa assim, tu achar que tu tá... e as crianças entenderem isso, achar que tu tá ali endeusando o Buda. Não é isso. O Buda não é um deus, né? A representação de uma estátua de um Buda é sempre para lembrar que nós temos o Buda interno, tá? As coisas que tem ali no altar, que é flor, água e a vela, elas têm um significado, como tem em qualquer altar. A água representa... porque o Buda morreu de desidratação. Ele comeu uma carne estragada, né, num almoço que foi servido a ele, e era uma carne de porco, e ele já estava com 80 anos, né, um idoso. Imagina 80 anos há 2.600 anos atrás. É tipo, ele viveu 150 anos, entendeu? Nas condições, ele caminhou por 45 anos. Caminhou, dormindo na chuva, no chão, né, com uma pequena choupana, no frio, né, que tem, no calor, enfim. E comendo uma vez por dia, ele durou até os 80 anos. Então é louco assim a coisa. Sem remédios, sem médicos, né, só plantas. E ele morreu de disenteria.
né? Então morreu desidratado. E aí a água representa que se eu tivesse lá, eu teria lhe servido água. As pessoas não sabiam esses detalhes assim naquela época, né? Era complicado. A luz representa, a vela representa a luz da nossa ignorância. A vidya, primeiro elo da roda da vida. E as flores representam a impermanência. Hoje eu coloquei uma florzinha ali, que é a flor do gengibre, uma florzinha branca, cheirosa, parece um cheiro, é o falso jasmim, assim, ou o jasmim bruto, assim. Um cheiro maravilhoso, assim, eu tenho aqui plantado. Então eu sempre recolho e vou ali e coloco, para lembrar a impermanência. Amanhã eu tiro só a flor, amanhã eu tenho que trocar, porque ela já foi, né? Então é bonito ter um altar, mas entender o significado do altar. Tá? Outra hora eu falo como surgiram as estátuas, que isso não tem nada a ver com o budismo, tem a ver com os gregos. Eu vou falar agora. Os gregos, quando invadem a Índia, lá pelo século 2, 3, 300 anos depois do budismo, não, daí é o século 1. Aí eles invadem uma região da Índia e eles levam todas as suas características, né? Tanto que algumas estátuas, as primeiras estátuas do Buda, tinham um nariz mais como o meu, assim, que é italiano, mais aquilino, né? Ele mais prolongado, assim, narigudo. E aí eles fazem as estátuas conforme essas características. Então eles colocam essa cultura para os indianos, mas eles não tinham representações de estátuas, né? E o próprio budismo também interfere na Grécia no estoicismo. O estoicismo é um budismo, tá? E os gregos se banqueteiam com aquele movimento do budismo e levam isso para o estoicismo. Mas aí é filosofia. Antigamente, as famílias sempre se reuniam à noite e faziam orações. Acho muito legal essa coisa das orações. Eu me lembro quando era criança, não sei se vocês têm essa memória, eu ia para a colônia em Sananduva, que amo, outro lugar que eu amo de paixão, assim, onde eu nasci. E na colônia, assim, eu tinha, sei lá, 7, 6 anos, 8 anos, 10 anos. E eles faziam filó, né? Sabe, que é sair de uma casa para outra, assim, à noite, né? Para ir lá encontrar outra família mais longe, né? Tu caminhava 5 quilômetros às vezes, né? Porque são colônias, né? E aí tu ia lá e tinha as épocas que eram das épocas das novenas. E aí eles colocavam a cadeira de palha assim, e tu se ajoelhava na frente da cadeira e ficava fazendo a novena, né? Com o terço. Eu achava muito incrível aquilo. Eu acho bacana isso, acho de verdade bacana, acho muito bonito. As tradições, assim, né? E rezar todo o terço. Mas, o budista reza o terço. Não, né? Tu respeita as tradições e elas, de uma forma pura, assim. Era muito legal. E depois tinha comilança, adorava aquilo. Comer cueca virada, polenta, às 9 da noite. Que beleza. É realmente muito triste termos perdido temos perdido alguma dessas tradições tão inteligentes. Eu espero que continuem fazendo isso na colônia. Que saiam nas épocas de novena, né? Fazendo a tradição de ir fazer filó e fazer esse tipo de coisa. Levar a santinha, vocês recebem a santinha, né? A santinha, Nossa Senhora, que tem a portinha, assim. Deve ter muitas localidades aí que ainda recebem a santinha. Achava muito legal aquilo, tu botar uma moedinha, né? As tradições têm que ser mantidas, isso que vai dando esse alento. Mas aí vem o marxismo e diz, não, isso a religião é o ópio do povo. Não, as pessoas é que deturpam tudo isso. É uma beleza de ver as orações quando bem feitas. A igreja deturpou isso. A igreja destruiu a própria religião. Tá? Pode ter um freio aí agora, vai me dizer que é mentira. As pessoas destroem as coisas. A filosofia ela é muito bonita. A filosofia cristã é super bonita. A filosofia budista é super bonita. Elas são lindas. A gente destrói. Se levamos a sério o bem-estar de nossos filhos, devemos começar a introduzir essas coisas de forma bem suave. Me parece que os momentos que a família compartilha são muito preciosos, especialmente coisas que ajudam as crianças a se tornarem centradas e calmas e se sentirem seguras. Talvez seja algo que falte a muitas famílias hoje em dia. Então o que as famílias fazem? O que os pais fazem, né? Geralmente, e eu não estou dizendo que está errado, é a forma que a gente aprende a lidar, né? Então eu sou um pai já, né, meus filhos já têm uma idade, já estão todos adultos, né? E o que tu faz hoje em dia? As crianças estão ali completamente loucaças, né? E tu começa a colocar mais coisas para elas. Então elas chegam para ti e dizem, eu tô com tédio. Então quem sabe tu vai jogar uma bola? Quem sabe tu vai jogar um videogame? Quem sabe tu vai... Não!
Se ela está loucaça, é um mecanismo de defesa do organismo que está dizendo, eu estou esgotado. Pensa no adulto. O adulto chega para ti e diz assim, eu estou esgotado. Então para. Vai tomar um banho, vai sentir a água, algo reconfortante, come alguma coisa gostosa, te coloca no elemento terra, né, comendo algo mais pesado, mais sólido, menos ar, né, mais pesado. Não vai começar, eu estou esgotado, vai comer uma alface. Não, come uma coisa pesada, feijão, entendeu? Porque tu tem que aterrar o elemento, né, coisas pesadas. Aí tu para, respira, tu pega a criança e começa a trabalhar o senso de tranquilidade. Bota um cobertorzinho nela, conta uma historinha bem tranquila, não a historinha do, sabe, que vai agitar a criança. História simples, né? Faça uma oração para quem é católico, faça uma oração, enfim. Entenderam? Aí o que os pais fazem? Eu não estou julgando, porque a gente não sabe como lidar. Aí acelera, mas pensa em si. Se eu estou esgotado, o que eu tenho que fazer? Parar. Outra pergunta. Gostaria de saber se a senhora poderia falar um pouco sobre meditação e sono e a relação com o sonho. Às vezes, quando medito, entro em uma espécie de sono, no estado de afundamento, ou fico tão desperto que não consigo dormir. Aí a Tenzin responde: os tibetanos, que nunca gostam de perder nem um minuto, têm duas práticas principais para dormir. Uma é chamada de meditação da clara luz, que eu já fiz, e a outra é chamada de yoga dos sonhos, que eu também já fiz. No entanto, não vou dar ensinamento sobre isso, não tem como dar ensinamento sobre isso, isso aí é bem complexo, bem complexo. Tem iniciação, inclusive, eu já comentei numa das lives. E eu estudei todos os processos com o Lama Alan Wallace, mas eu queria fazer iniciação no Vajrayana, e aí eu tinha que ter Tara, iniciação de Tara. Eu fiz iniciação de Tara num ano, porque tem que ter pré-requisitos. E aí eu fiz todas as iniciações que eu tinha que ter, Tara verde, Tara vermelha e tal. E quando saiu o Yoga dos Sonhos, vem a pandemia, e aí não tem mais iniciações, mas eu tô assim que der, eu farei. Aí sim é muito bacana. No entanto, não vou dar ensinamento sobre isso. A resposta sempre diz respeito a alcançar o equilíbrio, de modo que nossa consciência esteja presente e que possamos manter essa consciência no estado de sonho. Então a prática de yoga dos sonhos é manter a presença, a consciência, né, durante o sono. Tu saber que tu está consciente, saber que aquilo é um sonho, para que a mente não se perca em devaneios. Mas não devemos estar tão consciente a ponto de não conseguirmos dormir. É isso. São práticas de yoga meditativa durante a noite, a cada 2 horas que é feito. No começo tu faz isso, depois com o tempo, né, eu fiz isso por um mês, uma vez que eu estava treinando com o Lama Alan Wallace, mas é muito complicado. Se estamos meditando, mas nos sentimos sonolentos e não conseguimos nos manter acordados, então estamos afundando no torpor. Tá? É outra coisa, isso é torpor. Temos a tendência de ficarmos ainda mais sonolentos. Isso não é bom, porque estabelece um padrão na mente de que meditar é adormecer, ou de ficarmos despertos e não conseguirmos mais dormir. Por isso é melhor fazermos nossa prática principal de meditação algum tempo antes de ir dormir. Então, se tu está começando a ficar sonolento aí para quem está praticando, né, e sente aquele torpor, volta a tua consciência, tu perdeu a consciência, volta a observar a respiração. E às vezes as pessoas acham que observar a respiração é aumentar a respiração, fazer pranayama, que é a do yoga. Não é fazer... Não, aí é uma técnica. Tu está observando, está só olhando. E aí tu vai olhando. Se tu faz isso, tu hiperventila, né? É óbvio que tu vai ficar ligadaço, né? Aí tu fica loucaço, vai dormir, né? Quando formos dormir, mantemos nossa consciência básica presente, mas de forma discreta. Apenas relaxamos e praticamos soltando a mente. Soltando todos os pensamentos, não nos segurando a nada a não ser na consciência. Essa é uma forma rápida de adormecer, mas ao mesmo tempo mantendo uma centelha de consciência durante todo o processo. Então, quando dormirmos, nossos sonhos também serão bastante claros e poderemos reconhecê-los como sonhos. Vamos despertar um estado de clareza e consciência. Essa é uma das razões pelas quais os tibetanos gostam de ficar sentados
e não de deitar para dormir durante os retiros. Já pensou? Pois assim é muito mais fácil manter a consciência. Quando deitamos, nossa consciência tende a se dispersar e depois apagar-se por completo. É uma arte avançar até o ponto de ainda ter consciência, mas não tanta que não se consiga dormir. Pratique. Eu lembro dos meus sonhos porque eu fiz práticas quando eu tinha já 16, 17 anos, e eu fazia práticas de manter-me consciente durante o sonho, e mesmo sem ter noção do budismo, isso eu fazia automaticamente, e de relembrar os sonhos. Então eu relembro de todos os meus sonhos, todas as noites, e eu sonho pra caramba. Então eu lembro o tempo todo dos meus sonhos, eu estou sempre atento ao que está acontecendo, mas eu não consigo ainda me manter consciente durante os sonhos. Eu tenho noção que eu estou sonhando, mas não consciente. Quando eu estou consciente, eu acordo. Então é uma prática difícil. Mas eu lembro dos sonhos. Vocês lembram dos sonhos de vocês? De todos os sonhos, assim, durante a noite, todo o filmezinho? É massa, né? Lembrar dos sonhos é muito legal. Acho os sonhos sensacionais, assim. É muito legal. Vocês querem ver uma técnica para aprender? Oi, maninha, entrou minha irmã ali. A Yuka. Aqui, cara. Tem uns mosquitos. Cara, os mosquitos estão sempre me comendo. E vocês querem ver uma técnica para observarem quando o sonho está surgindo e o sono está surgindo e vocês estão conscientes e já adormecendo? Coloquem a posição dos olhos, né, quando estão com os olhos fechados, bem para cima, assim. Então, quase dormindo, virem os olhos bem para cima. Vocês vão ver o sonho chegando. Não é o sono dorme. Então tu vai ver o sonho chegando, tu começa a ver aquele aspecto nublado da mente, assim. Só uma brincadeirinha, fácil para ver, é bem divertido. Outra pergunta. Às vezes me sinto mais acordado e vivo, que bom que a pessoa se sente viva, se medito à noite em vez de dormir, ao invés de dormir. Posso fazer isso? Tá bem? Claro, responde a Tenzinho, desde que no dia seguinte você não se sinta excessivamente cansado. Quando meditamos, nossa mente está relaxada, mas alerta. E, na verdade, é um estado mental muito mais relaxante do que o estado de sonho da maioria das pessoas. O que a Tenzin Palmo está falando aqui, talvez na época ela não soubesse, talvez, porque foi em 2010, acho que foi esse livro, né? 2015? 2010. Que a neurociência já provou isso, que 20 minutos de meditação equivale a 8 horas de sono. Não significa que tu não vai dormir, entendeu? Não é isso. Mas equivale a energia gerada, a predisposição gerada. Então, os 20 minutinhos equivale a tudo que tu acumulou de 8 horas de sono. Então, a meditação ela te mantém alerta por causa disso. Então, na época, talvez ela não soubesse desses avanços da neurociência. Acho que isso é muito recente, assim, também. Nossa mente, mas ela sabia do budismo. Nossa mente é renovada em níveis profundos. Mas é preciso ter certeza de que o nosso corpo está sentindo. Se sentimos nossa mente luminosa e espaçosa, mas nosso corpo cansado, devemos ser cautelosos. As pessoas em retiro geralmente percebem que seu tempo de sono fica cada vez mais curto. No retiro a gente quase não dorme. Tá? No retiro a gente fica praticando. Para quem vai para praticar, tem gente que vai só para dormir. Embora meditem 24 horas por dia, durante dias a fio, acabam se sentindo mais vivas e acordadas. Durante o sono, muitas vezes somos sacudidos e revirados com sonhos intermináveis revolvendo na mente. Isso é muito mais desgastante. É maravilhoso meditar à noite, quando está tudo tranquilo e o mundo parece suspenso. Contanto que o corpo e a mente não sejam depois afetados adversamente pela fadiga. Meditar à noite é uma experiência muito diferente de meditar de dia. Muitas vezes eu levanto à noite se eu tenho insônia, e que eu tinha há muitos anos atrás, que eu curei com a meditação, mas quando eu perco o sono, eu percebo, já dormi, já deu, sabe? Então é 2 da manhã, já acabou, já enchi o saco. Eu levanto, algumas vezes eu levanto, percebo que eu estou bem, que eu estou relaxado, aí eu pratico. Eu vou ali, sento, tá almofada em frente à cama, eu pratico. Depois, se eu percebo que eu vou ficar com sono 1 hora, 2 depois, eu volto a dormir, sem problema nenhum. Ele acorda às 4 novamente, né? 4h30, aí pratico novamente, faço minhas coisas, enfim, e aí venho para o Despertando com o Dharma. É bem legal. Façam isso. Gostaria de perguntar sobre as dores de cabeça. Às vezes, durante a meditação, sinto como se ficasse bem zonzo. Sinto um pouco de dor e se muda o foco, a dor vai para cima.
Então gostaria de saber se isso é algo a ser evitado ou algo para ser percebido como uma sensação. Daí a Tenzin pergunta, qual o foco da sua meditação? E a pessoa responde, apenas olho para dentro e a respiração. Aí ela pergunta de novo, há quanto tempo vem acontecendo? E a pessoa responde, 2 meses. A Tenzin, e acontece toda vez que medita na respiração ou apenas às vezes? Aí ela diz, só às vezes. Eu desconfio que essa pessoa está fazendo pranayama, né? Amanda, a pessoa está ali. Aí vai dar dor de cabeça, gente. Vai dar sim. Né? Não tá conseguindo controlar a Kundalini. Só às vezes. Aí a Tenzin vai responder, bom, a questão é que quando meditamos, às vezes tentamos nos concentrar demais. E isso gera estresse para o cérebro. Não é para se concentrar, gente. É só para ficar ali, quietinho. Portanto, é muito importante que enquanto nos concentramos, nossa mente também permaneça relaxada. Não posso expressar o quanto é importante ter uma mente relaxada, não tensa. Acho que é a tensão que está causando suas dores de cabeça. Quando estiver sentado e focando o ar entrando e saindo de forma muito espaçosa, suave, ignore todo o resto que estiver acontecendo. Tente não pensar a respeito. Apenas se concentre, trazendo a atenção gentilmente para a inspiração e para a respiração. O Buda disse que a meditação é como afinar as cordas de um violão. Se estiverem muito esticadas, podem arrebentar. Se estiverem muito frouxas, não obtemos som nenhum. Temos que aprender a afinar nosso instrumento para obter o som mais belo. Entendeu? Aí a pessoa chega e diz, ela pratica por 1 hora, vou pular essa parte, não interessa. Daí ela diz, pratica por 20 minutos. A pessoa está forçando demais. Vou pular essa aqui também, não importa. Essa aqui. Gente, escutem a pergunta da pessoa. Vou até tomar uma água. Porque esse aqui é o canal Budismo Tolerância Zero. Porque isso aqui são as perguntas no final de uma palestra que ela deu sobre as 6 paramitas, que está chegando agora. Generosidade, ética, o esforço entusiástico, a meditação, Prajna Paramita, que é extremamente complexo. Ela só deu assim, ela deu um sobrevoo de 3 segundos na vida. Tu pode passar a vida toda estudando Prajna Paramita e tu não vai entender. E ela só disse, gente, é mais ou menos assim, ó. Falou sobre vacuidade e a pessoa está na plateia e faz essa pergunta. Veja se você se encaixa, se vocês são essa pessoa. Então tem tudo para perguntar, tem um mundo para perguntar. E a pessoa chega para uma mestra que ela poderia estar ali focada em várias coisas, ela diz, tem uma pergunta, tem 1000 pessoas na plateia. Aí a pessoa passa o microfone para alguém. Devemos respirar pelo nariz ou pela boca? Não entendo a diferença. Eu nem sei o que dizer numa hora dessa. Para que serve o nariz, gente? Para que serve a boca? Sério, é tolerância zero. Aí ela, como ela é uma mestra, eu não sou, né? Ela com toda a paciência, mas ela deve ter dado uma respirada. Os tibetanos costumam respirar pelo nariz. Só os tibetanos, né? Porque nós não. É uma coisa muito simples. Inspirar e expirar. Entenderam? Aqui não enfocamos particularmente a respiração logo abaixo das narinas. É apenas o conhecimento genérico de que o ar está entrando e saindo. Mas se ajudar a tornar a concentração mais clara, podemos localizá-la. É uma mestra respondendo, né? Eu ia responder, sério? Próxima pergunta. Não, tira essa pessoa da plateia. Não, vai para casa. Vai lá e pergunta, como é que tu respira, cristão? Podemos sentir a respiração entrando e saindo. Por outro lado, algumas pessoas têm problemas com a respiração. Né? Tá bom, tu tem um desvio de septo, tu respira pela boca. Mesmo assim, né? Elas ficam ansiosas. Têm ataques de ansiedade. Nesse caso, talvez seja melhor usar um objeto de meditação diferente. Outra pergunta, a última. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o olhar. Isso é importante. Por que eu costumava meditar com os olhos fechados? Tem práticas de meditação com os olhos fechados, que é Vipassana, é outra coisa. Recentemente aprendi a meditar com os olhos abertos e percebi 2 coisas. Se começa a cair naquele estado letárgico, elevo o olhar.
Só que não entendo muito bem a qualidade do olhar. Às vezes desfoco um pouco, como se estivesse distraído pelo que está à minha frente. A razão pela qual tibetanos, japoneses e chineses enfatizam olhos abertos é a conexão entre o órgão da visão e as energias sutis do corpo. Por quê? Porque eu não fecho os ouvidos, não fecho o nariz, eu não fecho o tato quando eu estou praticando. Eu mantenho todos os meus órgãos de sentidos focados, abertos, né? Ativos. Por isso, para estabilizar. Depois que tu já estabilizou, tu não vai perceber que tu está com os olhos abertos. Pode até fechar. Não vai fazer diferença para a mente. Porque tu já está fazendo a análise da consciência interna. Então, os olhos abertos fechados, depois que tu estabilizou em shamatha, não muda nada. No início, sim, olhos abertos. Se o olhar é inabalável, ajuda as energias sutis a entrar no canal central, canal azul, o que significa que a mente se torna rapidamente focada e calma. Tem 3 canais, azul, branco e vermelho. Não vou falar sobre isso, porque isso é o Vajrayana. Quando comecei a meditar, meu velho professor Yogi me deu um pequeno seixo. E eu tinha que colocá-lo na minha frente e me concentrar nele. Ele sugere um seixo porque não deve ficar muito fascinado pelo objeto, uma pedra. Não se pode ter muitas ideias a respeito dele. Se o objeto for um cristal, vamos sentar e ficar pensando sobre os cristais, e assim por diante. Um seixo é um seixo. E como um seixo não reflete luz, não prejudica os olhos, só fica ali. A ideia é primeiro aprender a concentrar o olhar e em seguida aprender a focar a mente. Depois que tu concentrou, o espaço aberto, acabou. Manter a mente focada apenas no seixo é um grande feito e, portanto, é um bom treinamento. Não olhamos fixamente para ele. Meio que desfocamos os olhos um pouco, mas mantemos o olhar naquele único ponto. No início é um esforço para os olhos, eles começam a lacrimejar. Então fechamos e abrimos de novo. Os olhos, a gente pisca porque tu está pensando, observem isso. Se tu não está pensando, os olhos não piscam. Quando tu pensar, os olhos piscam. Quando meditamos com os olhos fechados, há uma escuridão sutil na mente. É possível que nos desconectamos demais do ambiente externo. Manter os olhos entreabertos, não completamente abertos, mas um pouco nos mantém aterrados. E isto é muito importante na meditação budista. Inicialmente é mais difícil do que manter os olhos fechados, mas no final as recompensas são grandes. Assim você deve continuar praticando. Arranje uma pedrinha e vai em frente. É isso aí. Vamos lá. Amanhã a gente começa Lojong e Bodhicitta. Uns baita ensinamento. Não perdam. Não percam os ensinamentos de amanhã. E eu já estou, a gente está indo no final do livro, assim. Eu estou pensando, vamos continuar com o Despertando com Dharma, seguimos em frente, assim, vamos continuar. Acho que eu poderia se fazer uma enquete até mais uns dias, assim, né? Não agora, porque senão vai complicar o público, achar que terminou já. Mas o que vocês acham? Assim, a gente continua? Eu vou pensar em algum livro que não seja complexo. Vamos ver. E aí a gente lê. Eu acho que seria legal que continuasse, né? Então tá. Então que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se estendam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ou pelo menos que a gente não atrapalhe a vida dos outros. Né? Pelo menos isso. Já que a gente não ilumina, pelo menos não fica atrapalhando. Tá? Hoje é sexta-feira. E ela é minha menina. E eu sou o menino dela. Essa foi a música de hoje. E a lua prateada se escondeu. Vamos lá. Então as músicas loucaças, psicodélicas dos mutantes. Um bom dia, boa sexta.